Continuamos com o nosso tema Imposto de Renda 2025. Esse é o segundo episódio. Você que não assistiu o primeiro, volta lá, assista o primeiro, porque nós falamos bastante sobre a introdução, né? E sobre a polêmica do Pix também, né? Falamos sobre a polêmica do Pix. Então, nós temos hoje aqui o Igor, que é advogado, contador. Ele está explicando um pouco para a gente sobre a dinâmica da Declaração de Imposto de Renda 2025. E agora, nosso tema do segundo episódio é quais os principais erros, né, que o declarante comete no momento do preenchimento da declaração, né, de imposto de renda. Então, a gente vai conversar sobre isso agora e o Igor vai explicar para a gente quais erros que você mais detecta quando ou pega uma declaração ou o cliente vem falar com você. Legal. O principal erro que eu observo é a omissão de rendimentos, né? Que nada mais é do que a pessoa esquecer, ou às vezes até de propósito, deixar de declarar algum rendimento, né? Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que recebem de várias fontes. Então a pessoa tem lá 2 empregos, ou trabalha assalariado e tem um recebimento de aluguel, né? Algo assim. Então é necessário declarar toda a fonte de rendimentos ali, né, de uma forma completa. Então, se você trabalha para 2 empresas, ou o que é muito comum, a pessoa trabalha para uma empresa e recebe benefício previdenciário. Então, ela tem que ir lá atrás do informe de rendimentos também, do INSS, por exemplo, para preencher de uma forma completa a declaração, né? Esse é um dos principais motivos do que a gente chama da malha fiscal, né, da pendência, né? O que seria isso? Seria o cruzamento de informações feito pela Receita Federal, né, em que se verifica uma inconsistência. Então, todas as empresas, elas também apresentam as suas declarações, né, são outros formatos, outros prazos, mas também apresentam suas declarações, e essas declarações prestadas pelas empresas, que a gente chama de fonte pagadora, né, elas são cruzadas, as informações, com a nossa declaração pessoa física, né. E sempre que isso não coincide de uma forma exata, a declaração é automaticamente retida em malha, né? Ou seja, ela vai para um processamento ali que fica obstado até que a pessoa resolva aquela pendência. Então, eu vou te cortar um pouquinho, porque assim, ó, essa omissão de receita, né? Normalmente, quando a pessoa trabalha em uma empresa, ele é funcionário, trabalha numa empresa, e ela larga esse emprego na metade na metade do ano ali. Sim. E daí ela começa um outro emprego, quando vai fazer a declaração, ela só traz aquele informe de rendimento da última, da atual, né? E esquece daquela primeira. Sim. Acontece com você também? Acontece muito, muito mesmo. Principalmente porque, como eu falei, a declaração que é feita agora em 2025, ela se refere ao ano base 24. Então, se a gente pensar uma pessoa que trabalhou ali de janeiro a março de 2024, a gente está falando de um ano atrás. Então, a pessoa às vezes não lembra mesmo, ela traz o informe da empresa atual, às vezes nem, né, nós profissionais temos conhecimento, não tem como a gente ter conhecimento, a não ser que seja um cliente que você atende há anos, você tem um histórico, mas se é um cliente novo, você não tem conhecimento que a pessoa trabalhou em outra empresa, né? Então é importante, se ela mudou de emprego, se ela tem essa situação, ela trazer os 2 informes, né? Isso é uma dica bem importante. E você que está assistindo agora esse segundo episódio, volta lá no primeiro, que a gente deu algumas dicas assim, sobre a mudança que aconteceu na declaração de despesa médica. Sim, sim, bem importante. Então, esta questão de você ir ao médico e pegar já o recibo eletrônico, então está acontecendo agora. Sim. Né? Lá na frente, para não ter a omissão de receita e também a omissão de despesa, aí você já acompanha isso daí e já vai levando direitinho. Exato. E para mitigar isso daí, esse erro, Igor, o que a gente pode fazer? A primeira questão é a questão da organização, né? A pessoa tem que ter a documentação organizada, né? E também tem uma ferramenta que ajuda, que é a declaração pré-preenchida, né? Hoje em dia, com a senha Gov, né, que acredito que todos conheçam, que é uma senha que dá acesso a todos os sistemas ali do governo federal, né? É possível você entrar, né, ou através de procuração, o próprio profissional entrar no sistema da Receita Federal e verificar ali a declaração pré-preenchida. Eu costumo usar como uma espécie de uma conferência. Então, eu olho ali se realmente está batendo com a documentação que o cliente trouxe, né?
por procuração a gente consegue analisar isso com autorização e procuração do cliente, né? A gente consegue verificar isso na declaração pré-preenchida. É uma ferramenta também nova, aí, relativamente nova, né? Já tem alguns anos, que ajuda muito nisso. Então ajuda a mitigar o risco ali de cair na malha fina, né? Porque a malha fina nada mais é que a retenção da tua declaração, porque tem um erro ali dentro, né? Um erro, uma então você vai acabar mitigando isso daí para não chegar a ficar retida a tua declaração. Estou olhando a pauta aqui e ainda voltando para a despesa médica, porque eu acho que esse é o maior erro, né? Que pelo menos comigo acontece bastante. O maior erro é sobre as despesas médicas. Sim. Você pode falar para a gente quais despesas médicas que estão incluídas na dedução? Sim, são despesas com médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, né, que pode ser tanto clínicas médicas, né, como hospitais. Então, você tem lá, por exemplo, um atendimento hospitalar ou um atendimento numa clínica médica, né, você pode abater. Você tem um atendimento num profissional pessoa física, desde que seja um médico, um dentista, um psicólogo, fisioterapeuta, você também pode abater com aquela ressalva que a gente fez no episódio anterior desse ano, né, exigir o recibo eletrônico, né? Então, o eletrônico a partir de 2025 para entregar lá em 2026. Isso, exato. E na declaração desse ano, ainda posso utilizar o recibo preenchido ali, aquele tradicional que os médicos... Desse ano, sim, né? Despesas feitas em 2024, desde que tenha o CPF, né, do profissional e o órgão de classe ali, o CRM, o CRO, né? O registro ali do profissional precisa constar nesse recibo, né? Ele precisa ser completo, precisa ter o nome, né, do contribuinte, uma referência ali, se foi uma consulta, se foi um tratamento, né? Mas é possível sim. E essa é uma das grandes causas de malha fina, né, como você perguntou. Uma outra, um outro erro mais comum que eu acompanho, e de repente acho que compartilha comigo também, é a questão das despesas com educação. Sim. Né? Então o filho ali estuda na escola particular, daí esse valor também é dedutível. Sim. Toda a despesa com educação, ela é dedutível. Tipo, só um exemplo assim, a questão de se eu faço um curso de inglês, acho que as pessoas se confundem muito, né? Não são todas as despesas, né? A Receita não considera dedutível cursos de idiomas, por exemplo, né? É dedutível a despesa com a instrução básica, vamos dizer assim, né? A mensalidade escolar. E até, às vezes, é necessário tomar um cuidado, porque anualmente, né, o que a gente recomenda? Que a pessoa solicite à instituição de ensino uma declaração específica para fins de imposto de renda, onde vai constar uma declaração da instituição, né, de ensino, com os valores da mensalidade. Por quê? Porque às vezes o cliente nos traz os boletos pagos mensais, né? Mas às vezes naquele boleto não tem só mensalidade, às vezes tem ali material escolar, tem um evento que foi feito lá, um passeio com a criança, por exemplo. Nada disso é dedutível apenas a mensalidade, né? Então tem às vezes taxa de matrícula, então tem tudo isso que precisa distinguir ali, né? Ou cursos livres, né, que a gente fala, por exemplo, fez um curso lá de teatro, por exemplo, né? Por mais que a gente considere isso muito relevante, muito importante, a Receita tem essa visão que a gente considera até restrita, né? Que isso não é dedutível, né? Então, essa é uma causa de malha fina, porque aí a instituição ela também vai informar, né, o valor. E por isso que a gente recomenda que seja solicitada uma declaração específica para imposto de renda emitida pela instituição, que aí é mais seguro, né, do valor ali exato que vai ser deduzido, né? Igor, então a gente continua nessa questão da saúde, porque a gente percebe que as pessoas têm muita dúvida ainda, né, do que é dedutível e o que não é dedutível. E às vezes ela lança lá alguma coisa que não é dedutível e ela acaba sendo, né, presa na malha. Sim. Então, se eu tenho gasto, por exemplo, com enfermagem, quando faz uma cirurgia e tem aquela instrumentadora, né, essa também não é dedutível, né? Tem mais alguma outra? De fato, né, a enfermagem, instrumentação cirúrgica não são dedutíveis, né? Tem uma polêmica que até é objeto aí de uma proposta de alteração da lei, mas ainda não foi aprovada,
que é a questão, por exemplo, de tratamentos como no Pilates, né? Que é, alguns entendem como condicionamento físico, outros entendem como muito próximo à fisioterapia, né? Porque a fisioterapia é permitido deduzir, mas o Pilates não, porque a receita considera condicionamento físico, né? Então não estaria abrangido, mesmo tendo a nota fiscal, tudo não é abrangido pela dedução, né? Vacina? A vacina é uma situação bem específica, né? A nota fiscal, vamos dizer, o recibo da vacina em si, ele não é dedutível. Mas se ele integrar a conta de um hospital, por exemplo, assim, lá num tratamento hospitalar, eu tive um atendimento e foi aplicada uma medicação, uma vacina. Se integrar a conta do hospital, a receita permite, mas só a vacina individualmente não. Aí é um ponto bem importante, Bem né? importante. Então tem uma interpretação. Sim, Aí volta a linkar o nosso primeiro episódio, que é quanto mais você preparado, né, você vai deixar preparada a tua documentação e entregar mais cedo pro teu contador ou para a pessoa que vai fazer a tua declaração, ou Sim. você mesmo que vai fazer a tua declaração, quanto mais cedo você organizar a documentação, mais você vai ficar atento a esses deslizes, né, que você Exato. pode cometer na tua entrega da declaração, né? Sim, porque são regras bem específicas, né? Tem outra também que é a questão do aparelho auditivo, né? Que é algo fundamental, né? Para a pessoa que tem uma deficiência auditiva ter o aparelho auditivo. Mas a Receita tem uma regra que não é possível deduzir, né? Então tem algumas exceções, alguns detalhes assim que são bem importantes a gente tomar muito cuidado. São assuntos polêmicos, né? Se é dedutível, se não é dedutível, se esse mérito a gente não vai entrar, Sim. né? A gente já conversou que esse mérito a gente não entra no assunto porque ele é um pouco político, um pouco de entendimento da Receita Federal. A gente está trazendo aqui as técnicas, né? O que é, o que não é. O que é permitido, o que não é permitido. Exato. Né? O que a gente pode cair na malha fina, como que não pode, né? Então a gente dá uma mansada no leão aí em relação a isso, né? Um outro assunto bem polêmico é a questão de aluguel, né? Sim. Como declarar corretamente o aluguel? O aluguel tem uma regra bem específica que é a seguinte: você só pode deduzir do valor que você recebe de aluguel a comissão da imobiliária, né? A comissão da administradora ali do imóvel, né? Por exemplo, um reparo de um imóvel que é feito, às vezes é reembolsado para o proprietário, até o próprio IPTU, né? O IPTU tem uma regra também, ele só é dedutível se ficar a cargo do proprietário, que não é comum, né? A maioria dos contratos de locação impõe ao inquilino pagar o IPTU. Então, às vezes a pessoa lê de uma forma apressada ali, o IPTU eu posso deduzir. Na verdade, se ficar a cargo do proprietário, senão não pode, né? Porque aí não é o contribuinte que está pagando, é o inquilino, né? E aí, para isso, é fundamental o seguinte: obedecer o relatório das imobiliárias, né? A imobiliária, anualmente, ela é obrigada a entregar para cada contribuinte, né? Um relatório contendo ali o valor bruto da locação, o valor da comissão e o total, né? Seguir exatamente esse relatório é fundamental para não cair na malha fina, porque é um dos grandes motivos também. Eles fazem uma checagem, né, com as informações que eles recebem das imobiliárias, e se não bater ali, às vezes por questões de pouca diferença ali em valores, né, já é retido, é uma retenção automática, né, não é nem um auditor que analisa, é tudo automatizado já. Segundo eu acompanhei, tem mais de 180 regras desse computador automático que ele faz o primeiro filtro. Sim. Né? Então, ele acaba passando por esse crivo automaticamente, né? Sim. Depois vai para uma pessoa analisar, né? Depois que caiu na malha. Uma questão também, a gente olhando isso, e a gente pode perceber o seguinte: então, se você seguir o informe de rendimentos que é disponibilizado para você, tanto de imobiliária, tanto dos bancos, você diminui o teu risco de erros, né? De cair na malha fina. Um dos outros erros comuns que a gente percebeu é a dedução de plano de saúde. Sim. Dedução de plano de saúde. Quais são as regras para eu poder deduzir o plano de saúde que eu pago? Daí você pode já até emendar em relação a dependente. Sim. Essa é uma regra importante, né?
O dependente ele pode ser incluído ali segundo alguns critérios, né? Por exemplo, filho até 21 anos ou até 24 se estiver no ensino superior, né? O cônjuge, união estável se for acima de 5 anos, né? Tem algumas regras específicas ali para inclusão do dependente na declaração, que é também um fator de dedução, né? O plano de saúde, ele dá sempre uma divergência, né? É bem comum acontecer quando a pessoa, por exemplo, não inclui lá um filho, por exemplo, como dependente na declaração. Às vezes porque não preenche o requisito, porque já é maior, porque às vezes faz declaração separado com a esposa inclui, porque também isso é importante, né, falar. A inclusão tem que ser uma ou outra declaração, né, se o casal declara separado, não, esse é um erro bem comum também, né, às vezes a pessoa coloca como dependente nas duas, não pode, tem que ser uma ou outra, né. E aí voltando à questão do plano de saúde, né, o que acontece muito? A pessoa não coloca o filho ou a esposa, por exemplo, como dependente na declaração, mas no momento que recebe lá o demonstrativo do plano de saúde, inclui a despesa, né? Aí dá uma divergência, porque você está colocando uma despesa que é do dependente, sendo que você não cadastrou o dependente, né? Então aí também já cai automático, né? Até, se me permite mais um detalhe, é o seguinte, na nota fiscal, né, de despesa médica, às vezes vem lá tomador de serviço ou contribuinte, né? Mas lá na descrição, no corpo da nota, aparece lá, tratamento feito ao menor, e aí o nome do filho do contribuinte, né? Essa despesa é considerada pela Receita do dependente. Então, se você não cadastrou o dependente ali na declaração, você não pode usar aquela despesa, por mais que a nota esteja no seu nome, né? Muito comum esse erro, né? Bem comum, muito comum. bem Você comum. vai na clínica, pega a nota fiscal e você coloca na tua declaração, Sim, né? Porque você pagou, você desembolsou. E tá lá o tomador, o seu CPF. O seu CPF. Mas quem teve o atendimento foi o dependente, né? Isso. E por algum motivo ele não está na tua declaração e você cadastra aquela despesa na tua declaração, acaba caindo na malha fina porque não linka com o dependente, né? Exatamente. Igor, um erro mais comum também que a gente percebe é o rendimento do dependente. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Isso acontece muito, porque a gente costuma pensar a questão do dependente como dedução, né? Realmente tem lá um valor que é deduzido, né, do imposto apenas pela inclusão do dependente já há uma dedução, né? Mas é preciso lembrar também o seguinte, se você inclui um dependente na sua declaração, você precisa incluir também, não só as despesas dedutíveis, você precisa incluir também os rendimentos que esse dependente possa ter tido ao longo do ano base, né? Então acontece muito assim, por exemplo, a pessoa inclui lá o filho, só que esse filho já fez um estágio, por exemplo. Aí ele teve lá um informe de rendimentos desse estágio, né? E a pessoa às vezes esquece mesmo, às vezes não é nem má fé, às vezes a pessoa realmente esquece de informar, né? E aí cai na malha fina também por isso, porque aí a Receita detecta lá, não, esse CPF que teve um rendimento, você omitiu na sua declaração. No preenchimento tem uma aba ali que é específica do dependente, então ela não é no mesmo local do titular da declaração, né? Ele tem uma outra aba ali para incluir. Então, como é importante, né, ter acompanhamento de um profissional na área, né, que já está acostumado a fazer declarações, que já tem toda a expertise, porque a análise de fazer a declaração de imposto de renda não é só você preencher o programa, né, e fazer a declaração. Cliquei no OK lá, vou ver se tem pendências, tem erro, alguma coisa, e já vou encaminhar. Não tem erro, vou encaminhar. Mas esta análise tributária, que é uma parte tributária, né? Então, essa análise tributária, se vale mais a pena eu fazer declaração em conjunto com a minha esposa, sozinho, se vale a pena eu incluir meu dependente, se não vale. Então, essa análise é importante estar com quem? Com um profissional, né? O que você acha dessa... Qual que é o teu comentário sobre isso? Você passar para um especialista. Sim, é fundamental, né? O próprio CRC, né, ele recomenda que seja consultado, seja, né, delegado, vamos dizer assim, a um profissional regularmente inscrito, né, no CRC, para elaboração do imposto de renda, porque é realmente complexo, né? Por exemplo, tem algumas análises que são importantes importantes serem feitas, né? Perdão. Por exemplo, a questão do dependente, né?
Muitas vezes, como eu falei, precisa incluir o rendimento. Então, às vezes não vale a pena. Às vezes é melhor você excluir aquele dependente, ele declara em separado, ou se ele for isento, ele nem vai apresentar a declaração, né? Porque vai repercutir. Então, por exemplo, a dedução acaba sendo menor do que o rendimento, né? E isso tudo é necessário fazer uma análise ali, né? Outra questão, né? A declaração ela tem 2 formatos, né? O simplificado e o completo, né? O simplificado é um desconto de 20% sobre a receita tributável, como se a receita presumisse, né? 20% do que ele ganhou, ele gastou com despesas dedutíveis. Uhum. E tem o formato completo, que aí é esse preenchimento que a gente tem comentado, né? As deduções de despesas médicas, instrução, né? Essa questão dos dependentes, tudo, né? Essa análise é fundamental para não pagar mais imposto do que precisa, né? A nossa intenção aqui não é trazer todos os assuntos, né? Porque esse assunto ele acaba não se esgotando, né? Então, por isso a gente está fazendo essa gravação em 3 episódios. Sim. Então, nós já gravamos o primeiro. Então, você que não assistiu, volta lá, assista. Agora a gente está com esse segundo e a gente vai ter um 3º episódio. E você que ficou com alguma dúvida, você pode encaminhar sua pergunta ali abaixo, que a gente vai ter o maior prazer de responder. O Igor também fica à vontade de estar respondendo as perguntas. A gente vai fazer o possível para responder todo mundo. Se de repente não conseguir, a gente pede desculpas, mas a gente vai fazer esse possível para responder. A gente vai para o break para a gente respirar um pouco e voltar com outro assunto que ele é um pouco mais denso, mas para aquele profissional mais que faz a declaração, que ele presta esse serviço. Então, isso aqui é voltado para você que vai fazer a declaração. Então, a gente vai falar sobre ganho de capital, sobre declaração de imposto de renda para aquele que tem aplicação financeira, que aplica na Bolsa de Valores, que a gente percebeu que muitas pessoas já estão fugindo da poupança tradicional, então eles querem ir para a Bolsa de Valores, mas como eu faço essa declaração na Bolsa de Valores, né? Então, como que eu faço essa transação ali? Convidamos vocês a assistir o 3º episódio dessa série de Imposto de Renda 2025. Tenho certeza que vai ser muito válido para você, para evitar a malha fina.